Olá, galerinha, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia e quero aqui agradecer a todas as mensagens recebidas mostrando os trabalhos de vocês bem realizados. Espero que vocês tenham se sentido literalmente numa caverna, assim como foi a proposta idealizada por Platão na nossa última aula. Mas bora começar a aula de hoje e nossa aula começa a partir da página 15, onde vai abordar a ideia sobre realidade ou ficção. Se liga na aula de hoje, pega seu material e não perde tempo não. E para tratar desse tema, nós iremos contar mais uma vez com a ajuda de Aristóteles, filósofo lá da antiguidade, já trabalhado também em sala de aula. E Aristóteles ele vai nos dizer o seguinte a respeito da realidade ou ficção. Ele afirmou que o humano é o mais imitador de todos os outros seres vivos e que o aprendizado começa pela imitação daquilo que percebemos à nossa volta. Segundo ele, não imitamos apenas comportamentos dos outros, como andar, falar, mas também acontecimentos, seres vivos e objetos que nos cercam. Fazemos isso por meio da arte. Pinturas, esculturas, músicas, poemas, textos literais, peças de teatro. Aristóteles ainda afirmou que apreciamos as obras de arte quando elas imitam algo de um modo convincente, ou seja, quando olhamos para uma delas e logo pensamos, isso parece real, ou isso poderia ser real. Essa ideia foi seguida à risca por muito tempo, mas nem todos concordam com ela. Por isso que nós vamos ver vários artistas das últimas décadas contrapondo essa ideia apresentada por Aristóteles. Eles não se ligam tanto para a realidade, para o presente, mas eles se voltam mais para a invenção ou para a fantasia, dando a oportunidade do telespectador, ao se ver naquela obra, imaginar um mundo para além desse. Assim, eles tornam mais evidente a possibilidade de pensar o que não existe, aquilo que nós não conseguimos contemplar de fato na realidade. O ser humano, de fato, ele é capaz de ir muito mais além do que nós mesmos podemos imaginar. Bom, depois dessa breve explicação sobre a ideia de Aristóteles e de outros artistas contrapondo a sua ideia, é hora de ativarmos a nossa mente também, imaginando algo para além do real. E aí vocês irão realizar a atividade da página 17 a partir da reflexão divertida. Essa atividade aqui em cima vocês não irão realizar não, tá? Que é mais uma discussão que nós iremos em outro momento vivenciar presencialmente. Então, a partir da reflexão divertida, vocês irão ativar o poder de imaginação de vocês. Sigam as orientações e com certeza vocês conseguirão viajar no mundo da imaginação. Espero que vocês tenham ilustrado bastante a atividade de vocês. E agora vamos começar a uma outra temática que se encontra na página 18. Imaginar e conhecer, que continuaremos discutindo sobre a ideia de Aristóteles. E o que Aristóteles ele vai dizer sobre a imaginação? Segundo ele, a imaginação é a capacidade que temos de dar forma a imagens ou representações de algo, de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um. Por isso que Aristóteles considera a imaginação como fruto do que percebemos na realidade e também da nossa capacidade intelectiva de criar imagens de acordo com a nossa vontade. E aí Aristóteles ele vai concluir que a imaginação não tem o compromisso de representar corretamente a realidade. Uma vez que o ser humano deseja, tem vontade, a imaginação torna-se um ingrediente importantíssimo para o homem, no orientar das suas ações no mundo. Cá pra gente, um mundo sem imaginação seria sem graça demais. Por isso eu e você hoje somos convidados
a dar asas à nossa imaginação. Vamos juntos, gente, viajarmos por um mundo fantástico, incrível, do qual eu e você podemos criar. E aí, nessa viagem, nós somos convidados na página 19 a estarmos idealizando um mundo perfeito. Um mundo onde nós não iríamos nos deparar com a injustiça, com a ganância, com várias situações que menospreza ao outro. Então você vai colocar aqui como seria esse mundo, o que você iria contemplar neste mundo. Então você coloca aqui, após isso, você vai seguir todas as instruções e realizar a atividade proposta. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós iremos também contar com a ajuda de um outro filósofo lá do século XX, Jean-Paul Sartre. E o que Jean-Paul Sartre ele vai nos dizer no hoje a respeito dos diversos modos de existir. E aí ele vai trazer uma diferença entre os modos de existir enquanto pessoa e dos modos de existir enquanto coisas. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. Mas, primeiramente, as pessoas nascem, ou seja, começam a existir. Somente depois disso é que começam a planejar os próprios modos de ser. Pensar, agir e conviver. Assim elas transformam a sua existência dia após dia, com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Por isso, talvez que encontremos coisas iguais, mas pessoas totalmente diferentes umas das outras. E aí, depois dessa explicação sobre a ideia de Sartre, você concorda com ele? É hora de você colocar a sua opinião logo após toda essa nossa discussão na página 21. E aí, para encerrarmos a nossa aula de hoje, eu confio a vocês agora uma produção de um pequeno texto, onde você vai apresentar a você mesmo. O que te diferencia dos outros, o que te faz ser você. Então, siga as orientações da página 21 e realizem muito bem esse trabalho que é falar sobre você mesmo. Mas agora, se liguem nas revisões para que você não perca nenhuma atividade da qual nós vivenciamos no hoje. E aí nós começamos a nossa aula de hoje na página 15, onde abordamos a temática realidade ou ficção. Nos deparamos mais uma vez com a ideia de Aristóteles, que nos fala da possibilidade que temos de criar inúmeras coisas que podem tanto existir na realidade como não. E aí na página 17 nós somos convidados a imaginarmos e termos em mãos essa experiência refletida por Aristóteles. Ainda nós chegamos a uma conclusão que para Aristóteles a imaginação é fruto do que percebemos à nossa volta. Logo após, fomos levados a realizarmos a atividade da página 19. E aí, nós finalizamos no hoje com a ideia de Sartre, onde Sartre ele vai fazer a diferença entre as coisas e as pessoas. A partir de que as coisas começam a existir? E a partir de que ponto o ser humano ele começa a existir? Bom, creio eu que no hoje ficou bacana toda a nossa aula. Aproveitem os estudos de vocês, mão às obras e boas atividades para vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.